Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula vamos falar sobre tecido epitelial. Na última aula falamos que todos os nossos órgãos são formados por 4 tipos básicos de tecidos. Dentre eles temos o tecido epitelial, ou também chamado de epitélio. O tecido epitelial é caracterizado por uma camada ou mais de células que recobre as superfícies corporais, cavidades internas e constitui glândulas, que têm a função de secreção. Dentre as principais características do tecido epitelial, temos a presença de células que estão dispostas muito próximas uma das outras. Temos então aí células justapostas, ou seja, muito juntinhas. E essa condição leva a uma matriz extracelular que é mínima, ou seja, quase inexistente. Outra característica desse tecido é a ausência de vaso sanguíneo. E aí, como que ocorre a nutrição do tecido epitelial? A nutrição ocorre através dos vasos sanguíneos que são encontrados no tecido adjacente ao tecido epitelial, que é o tecido conjuntivo. Esse tecido ele é rico em vasos sanguíneos e vai permitir então, através de um processo que chamamos de difusão, a troca de nutrientes entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Outra característica do tecido epitelial é que, devido a recobrir superfícies, esse epitélio geralmente apresenta uma superfície que é livre. E isso caracteriza a presença de domínios nas células epiteliais. Sendo assim, uma célula pode ter o domínio apical, que está localizado no ápice da célula e está disposto frente à superfície que é livre. Nós temos os domínios laterais e o domínio basal, que é vizinho ao tecido adjacente, no caso o tecido conjuntivo. No domínio basal e lateral encontramos a presença de junções intercelulares. Essas junções têm o objetivo de aumentar a aderência entre as células e permitir também a sua comunicação. Na região apical, podemos encontrar a presença de cílios, que estão relacionados com a movimentação, de microvilosidades, como ocorre nos intestinos, e também dos estereocílios. Numa próxima aula, veremos com mais profundidade as junções intercelulares e as especializações do domínio apical. Devido a essa condição das células se apresentarem muito próximas uma das outras, com mínima matriz extracelular e apresentando junções que aumentam a aderência entre essas células, uma das principais funções do tecido epitelial é a proteção mecânica. Ou seja, o tecido epitelial cria uma barreira seletiva entre o meio externo e o tecido conjuntivo adjacente. Outra função do tecido epitelial é a função de secreção de substâncias e moléculas, que ocorre através das glândulas e que veremos na segunda parte dessa aula. Outra função do tecido epitelial é de absorção. Temos como principal exemplo as células colunares intestinais, que se chamam enterócitos. Essas células são responsáveis pela absorção de nutrientes dos alimentos que ingerimos.
Outra função do tecido epitelial é o de transporte. Por exemplo, o transporte de pequenas partículas e resíduos, como ocorre no epitélio respiratório ciliado, que, devido à presença de cílios e muco, remove todo o resíduo da árvore brônquica para seu exterior. Outra função do tecido epitelial é a função receptora. No epitélio existem células que têm a capacidade de receber e traduzir estímulos externos. No caso, são as células sensoriais. Como, por exemplo, nós temos os botões gustativos que encontramos na nossa língua e nos permite, então, reconhecer os diversos sabores. Temos também a retina no nosso olho, que nos permite visualizar o mundo externo. E também o epitélio olfatório da mucosa nasal e que nos permite reconhecer os diversos odores. Nessa primeira parte da aula, vamos falar sobre o epitélio de revestimento, ficando para a segunda parte, então, o epitélio glandular. O epitélio de revestimento pode ser classificado de acordo com duas características. A primeira delas é o número de camadas de células que encontramos nesse epitélio. Se encontramos uma camada de células, então nós temos um epitélio simples. Se encontramos mais de uma camada de células, então esse epitélio é chamado de estratificado. O epitélio também pode ser classificado de acordo com o formato das células. No caso da presença de células achatadas, ou também chamada de células pavimentosas, porque parece um pavimento, nós temos também as células cuboides, que tem o formato de um quadradinho com núcleo esférico, e temos também células alongadas no formato de colunas, que são as células colunares, ou também chamado de prismáticas. Pode-se acrescentar a essa classificação também o domínio apical da célula, no caso, por exemplo, de haver a presença de cílios. Acrescentamos, então, epitélio simples ciliado, por exemplo. Ou quanto à presença de queratina, que é o que ocorre, por exemplo, na epiderme, que é um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Existem também as classificações especiais, né? Temos o epitélio pseudoestratificado, que é o tipo de epitélio que encontramos no trato respiratório. Como o nome diz, pseudo-falso. Quando visualizamos esse tipo de epitélio ao microscópio, a princípio pensamos que esse é um epitélio estratificado. Isso se deve a diferentes alturas das células que tem nesse epitélio e diferentes alturas do núcleo. Consequentemente, aparenta ser um epitélio estratificado, mas na verdade não é. Temos também o epitélio de transição, que é encontrado revestindo a bexiga urinária. Esse epitélio, como o próprio nome diz, ele transita conforme a bexiga está relaxada ou contraída, ou seja, conforme a bexiga está cheia de urina, ele apresenta um formato, ou se ela está vazia, apresenta outro formato. Outra estrutura importante que encontramos entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo é a membrana basal. Essa membrana ela é composta principalmente por fibras de colágeno e proteínas como laminina e proteoglicanos. Qual a função dessa estrutura? Como eu falei para vocês, o tecido epitelial é um tecido avascular, ele não possui vasos sanguíneos e sua nutrição vai através do tecido conjuntivo.
Essa membrana basal que é encontrada entre esses dois tecidos, ela forma uma barreira que limita e controla a troca de moléculas entre tecido epitelial e o tecido conjuntivo, permitindo assim a troca de nutrientes e resíduos metabólicos. Outra função dessa estrutura é a adesão entre esses dois tecidos, a adesão entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo adjacente. Temos ainda como função da membrana basal a regulação da proliferação e diferenciação celular. Vamos ver que na região basal do tecido epitelial é que se encontram células-tronco. Essas células estão relacionadas com a diferenciação e a renovação de células do tecido epitelial. Esse termo membrana basal, ele é comumente usado como sinônimo de lâmina basal, mas sabemos que são coisas diferentes. Por quê? Membrana basal é o termo que se usa quando utilizamos a microscopia óptica. E a lâmina basal é o termo que se usa quando utilizamos a microscopia eletrônica. Por quê? Porque quando visualizamos essa estrutura ao microscópio eletrônico, assim podemos visualizar a presença nessa membrana de duas lâminas. No caso, a lâmina basal e a lâmina reticular. Então temos aí, vários exemplos de epitélios que podemos encontrar no nosso corpo, como por exemplo o epitélio simples pavimentoso do endotélio, que é a camada de células epiteliais que reveste os vasos sanguíneos. Também temos o mesotélio, que é a camada de células que reveste paredes e cobre cavidades fechadas do nosso corpo, como por exemplo a cavidade abdominal, a cavidade pericárdica e a cavidade pleural. Trata-se então de um epitélio simples pavimentoso também. E temos o endocárdio, que reveste os ventrículos e átrios do coração. Temos o epitélio estratificado pavimentoso, que é encontrado em vários locais do nosso corpo. E está relacionado com a maior resistência a atrito, a abrasão, em locais, por exemplo, que passam alimentos, como na mucosa oral, na faringe, no esôfago. Também encontramos esse tipo de epitélio no canal vaginal e é o tipo de epitélio que encontramos na nossa pele. Então, na próxima aula, continuaremos com o estudo do epitélio glandular. Espero que tenham gostado. Então, para incentivar a produção de mais vídeos, se inscrevam no canal, deem seu curtir e até breve. Muito obrigada!